Pessoal, aqui a gente começa o nosso videozinho sobre rentabilidade. Neste videozinho a gente vai dar atenção especial aos diferentes tipos de rentabilidade. Como assim, Eduardo? Há diferentes tipos de rentabilidade? Sim. A gente pode diferenciar a rentabilidade em termos de tempo, por exemplo, em rentabilidade observada e rentabilidade esperada. Em termos de uso ou não de um índice de referência, como rentabilidade absoluta ou como rentabilidade relativa. E em termos de incidência ou não de imposto de renda, a gente classifica a rentabilidade em rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. Vamos, com o apoio dos nossos slides, entender a diferença entre cada uma delas. Importante para a prova e fácil de entender. Mais do que decorar, aqui a questão é entender a diferença entre as rentabilidades. Antes disso, olha só o nosso slide. O que é a rentabilidade? A rentabilidade é a recompensa para o investidor quando ele investe os seus recursos. Esta rentabilidade, este rendimento, via de regra, é expresso em termos percentuais. Por exemplo, quando eu digo o seguinte, usando inclusive um exemplo que nós utilizamos no vídeo anterior. O Eduardo, em 2019, investiu em ações. Em 2019, ou seja, no ano passado, investiu em ações e obteve uma rentabilidade de 50%. Esta foi a rentabilidade, a recompensa que o Eduardo teve ao aplicar em ações, ao fazer um investimento. Veja, com relação ao tempo, eu posso enquadrar essa rentabilidade que o Eduardo teve em 2019 como rentabilidade passada ou rentabilidade observada. Por que rentabilidade passada? Porque já passou, ficou para trás. E por que rentabilidade observada? Porque eu posso observar que o Eduardo efetivamente teve uma rentabilidade de 50% quando ele aplicou em ações em 2019. E que fique bem claro, esta rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isto é muito importante. Porque, como nós vimos novamente no vídeo anterior, quando eu faço investimentos, eu faço com expectativa, com base na esperança do que vai acontecer no futuro. O que me importa quando eu penso em fazer um investimento, em tomar decisão, vou alocar imóveis, vou comprar um título público ou vou comprar ações. Eu não tomo a minha decisão com base na rentabilidade observada. Eu tomo a minha decisão com base em expectativa, com base no que eu espero que vai acontecer no futuro. Esta rentabilidade esperada é a rentabilidade que eu espero que aconteça no futuro. Então veja, diferença entre rentabilidade passada e observada é quanto ao tempo. Olhando para o passado eu tenho a rentabilidade observada e olhando para o futuro eu tenho a expectativa, a rentabilidade esperada. Então, o Eduardo investiu em ações em 2019 e teve uma rentabilidade de 50% esperada. O Eduardo decidiu investir em ações em 2020 e espera obter uma rentabilidade de 15%. O 15% é a rentabilidade esperada. Ele espera ter essa rentabilidade. A gente sabe que pode acontecer algo diferente do esperado. Então, um mantra para a prova e para a vida, lembra sempre que rentabilidade passada ou observada não é, olha só, um não bem grande, não é garantia de rentabilidade futura. Isto é muito importante, porque muitos investidores cometem esse erro. Muitos investidores tomam sua decisão de aplicar em determinado ativo olhando para o passado. No passado a rentabilidade foi boa, então eu vou investir em ações daqui para frente. Não. Quando eu faço investimentos de novo, e sendo chato contigo, eu faço sempre olhando para frente, esperando um determinado retorno com base nas expectativas do cenário, enfim, certo? Importantíssimo. Outra
distinção bastante importante é entre rentabilidade absoluta e rentabilidade relativa. Como assim, Eduardo? Rentabilidade absoluta e rentabilidade relativa? Usando novamente o mesmo exemplo. Veja, imagina, o Eduardo teve um retorno de 50% aplicando em ações em 2019. Esta é a rentabilidade absoluta. Mas veja, a rentabilidade absoluta por si só, ela é pouco informativa. Tá, Eduardo, 50% foi uma rentabilidade boa ou ruim no investimento em ações? Tá, mas como eu vou, Eduardo, saber se a rentabilidade foi boa ou ruim? Como é que a gente sabe, em qualquer outra coisa do nosso dia a dia, se algo é bom ou ruim? Ah, Eduardo, tu compara. Exatamente isso. A rentabilidade relativa é uma rentabilidade expressa com relação, em comparação à rentabilidade de um determinado indexador, de um determinado índice. No mercado financeiro, vem aqui para mim, muito importante. No mercado financeiro, a gente usa muito índices para fins de referência. Esses índices de referência que são utilizados, principalmente lá em fundos de investimento, a gente chama de, olha só que nome bonito, de benchmark. Um benchmark é apenas um índice de referência. Por exemplo, imagina que em 2019 o Ibovespa deu 300%. Lembra do Ibovespa? O Ibovespa é aquele índice da Bolsa de Valores composto pelas ações mais negociadas. Então imagina, em 2019 o Ibovespa deu 300% e o Eduardo rendeu só 50%. Com relação ao Ibovespa, o Eduardo foi super mal. Olha a importância da rentabilidade relativa. Ela vai expressar a minha rentabilidade com relação a um índice de referência. E lembra, no mercado financeiro, isso vai aparecer na tua prova. No mercado financeiro, esse índice de referência a gente chama carinhosamente de benchmark. Então, com relação ao benchmark, com relação ao Ibovespa, o Eduardo foi mal. Mas vamos para o mundo real? Olha só. Em 2019, o nosso benchmark, que é o Ibovespa, que é um bom benchmark para um fundo de ações ou para investimento em ações diretamente, ele rendeu, arredondando aqui, 40%. Nossa, se o Eduardo teve uma rentabilidade de 50% e o Ibovespa foi de 40%, o Eduardo teve uma rentabilidade de 125% do Ibovespa. Quando eu digo que o Eduardo teve uma rentabilidade de 125% do Ibovespa, eu estou expressando a rentabilidade do Eduardo com relação ao Ibovespa. Por isso, 125% do Ibovespa é a rentabilidade relativa obtida pelo Eduardo em 2019. Esta é a nossa rentabilidade relativa. E olha só como é fácil na prova. Se ela é relativa, é claro que ela está expressando a rentabilidade com relação ao índice de referência. E esse índice de referência é sempre um benchmark. Veja, vamos usar um exemplo aqui para a gente nunca mais esquecer. Imagina, eu, Eduardo, tenho 1,72 m. Eu sou um sujeito alto ou baixo? Depende. Depende de quem está do meu lado. Se está do meu lado o Oscar, aquele jogador de basquete que tem 2 metros de altura, é claro que relativamente ao Oscar eu sou um sujeito baixo. Então, com relação ao benchmark, eu sou baixo. E lembra, o benchmark não vai ser uma promessa de rentabilidade ou uma promessa de altura. Não é porque o Oscar é o benchmark que eu tenho que ter 2 metros de altura. O benchmark é meramente um índice de referência. E é claro, para a prova e para a vida, eu tenho que usar um benchmark adequado. Para o fundo
de ações ou para investimentos diretos em ações, o Ibovespa é um benchmark adequado por quê? Porque ele é composto pelas ações mais negociadas lá da B3. Bacana, é um benchmark adequado. Seria inadequado eu comparar a rentabilidade que eu tive investindo em ações com o CDI. Não tem nada a ver. Seria inadequado a utilização. Bacana, eu uso benchmarks adequados ao tipo de investimento que eu fiz ou estou fazendo, certo? E veja o seguinte, respire e olha para mim. Lá na hora da prova, eles podem te cobrar conceitos conjuntos de rentabilidade. Por exemplo, o Eduardo, em 2019, aplicou em ações e teve uma rentabilidade de 125% de Ibovespa. Esta rentabilidade é 2 pontos. Se o Eduardo teve em 2019, esta é uma rentabilidade observada. Ele teve, já passou. E se essa rentabilidade que ele teve foi de 125% de Ibovespa, é uma rentabilidade observada e relativa. Por que observada? Porque ele teve no passado. E por que relativa? Porque ela é expressa com relação ao benchmark. Tá? Então, bastante atenção para isso na hora da nossa prova. E, finalmente, encerrando o nosso ponto aqui, nós temos rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. Aqui entra a consideração ou não do imposto de renda. Na maior parte dos investimentos, salvo as exceções das isenções, na maior parte dos investimentos que a gente faz no mercado financeiro tem imposto de renda. O governo vai vir e vai te dar uma mordidinha. Essa mordidinha a gente vai chamar de imposto de renda. Então, aquela rentabilidade que você obtém é uma rentabilidade bruta. Imagina o seguinte, sem fazer cálculo, tá? Olha só, imagina que eu tive uma rentabilidade ao investir em ações no ano passado de 50%. Foi 50% a rentabilidade que eu obtive em 2019. Mas isso antes da cobrança do imposto de renda. Eduardo, então se tu teve do imposto de renda, se tu teve essa rentabilidade antes do imposto de renda, esta é uma rentabilidade bruta. O governo ainda não mordeu, ou você não está considerando ainda os efeitos do imposto de renda. O que vale, de fato, é aquela rentabilidade que eu levo para casa, aquilo que eu embolso depois do governo dar a mordida. Esta cobrança de imposto de renda, como ela leva um pedaço da minha rentabilidade, eu tenho que considerar a rentabilidade líquida, a rentabilidade calculada após a cobrança do imposto de renda. Esta rentabilidade aqui que realmente me interessa. Esta rentabilidade que é a que eu efetivamente vou levar para casa, que é a rentabilidade bruta descontado após a cobrança do imposto de renda. Vamos supor que aqui deu 42,5%, tá? Não fiz o cálculo, só hipoteticamente. Esses 42,5%, que é o rendimento que eu tive hipoteticamente após pagar imposto de renda, eu chamo ela de rentabilidade. Essa daqui vai ser a minha rentabilidade líquida. Líquida de quê? Nesse caso aqui é líquida de imposto de renda.
em alguns investimentos, além de descontar o imposto de renda, eu tenho que descontar os custos que eu tive, por exemplo, para fazer a transação. Gastos que eu tive com corretagem, com emolumentos, com taxa de custódia. Então eu desconto tudo isso. Quando eu desconto o imposto de renda e todos os outros custos que eu tive, aí sim eu tenho a rentabilidade líquida. Mas o que eu nunca posso deixar de desconsiderar lá da minha rentabilidade bruta, eu não posso deixar de tirar da minha rentabilidade bruta é o imposto de renda. Aí sim, quando eu retiro os efeitos do imposto de renda sobre a rentabilidade bruta, eu vou ter a minha rentabilidade líquida, que é o que realmente importa. Então, sumarizando aqui, nós temos quanto ao tempo, a diferença entre rentabilidade observada ou passada, aquilo que já aconteceu, e lembra, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, a rentabilidade esperada, que é o que eu espero que aconteça. Se eu espero que aconteça, eu espero que aconteça quando? No futuro, bacana. Eu tenho a rentabilidade quanto ao uso ou não do benchmark, rentabilidade absoluta, que é só o número lá, 50%, por exemplo, e rentabilidade relativa. Na prova eles gostam muito de usar a rentabilidade relativa. E quanto a imposto de renda, eu tenho a bruta, que não considera os efeitos do imposto de renda, e a líquida, que é a rentabilidade que eu tenho após a cobrança do imposto de renda. Então, olha só, na prova pode ter a seguinte afirmativa: o Eduardo investiu em ações em 2019. Obteve uma rentabilidade de 42,5% após a cobrança do imposto de renda. Logo, esta rentabilidade é uma rentabilidade, se ele teve uma rentabilidade observada. Se foi de 42,5%, eu não estou me referindo a nenhum benchmark, logo, uma rentabilidade observada absoluta. Se já está considerado que o Eduardo pagou imposto de renda, então uma rentabilidade líquida. Então, a rentabilidade de 42,5% que o Eduardo obteve em 2019 após a cobrança do imposto de renda é uma rentabilidade observada, porque já aconteceu, absoluta, porque está em termos absolutos, e líquida, porque o Eduardo já pagou o imposto de renda. Então, fica atento a isso. Lá na prova é fácil de acertar, mas exige um pouquinho de atenção, como sempre. Certo? No próximo vídeo, a gente vai ver o lado não tão bom dos investimentos, que é o risco. Lembra? Rentabilidade, quanto maior, melhor para o investidor. Risco, o investidor, o racional não quer correr tanto risco assim, certo? Para uma mesma rentabilidade. Qualquer dúvida, como sempre, é só entrar em contato. Abraço e até o próximo vídeo.